Então, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ruth, eu trabalho no Centro de Pesquisa de Obesidade e Comunidade na Unicamp. Eu atuo na parte de educação e difusão do conhecimento, em que nós temos várias atividades, várias sessões, e o evento de hoje é uma delas, é o nosso projeto tão querido, né, que é a alimentação saudável e cuidados na primeira infância. E hoje temos o prazer aqui de ter uma convidada também super especial. Eu vou passar a palavra para a Érica, então, iniciar a apresentação da nossa convidada, e sejam bem-vindos. Obrigada. Boa tarde a todos, gente. O pessoal já me conhece, porque eu sou a que mais fala. A Ruth, que é a gestora de difusão, que organiza tudo, mas sou eu que mais falo, viu, Mariana? Vou te explicar a dinâmica de como acontece, tá? Então, eu sou bióloga e pesquisadora aqui do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, né? Que é coordenado pelo professor Lício, ele é o diretor. Inclusive, em nome dele, gostaria de dar as boas-vindas a você e agradecer. E aí, Mariana, eu vou apresentar você conforme você consta aqui do nosso flyer, dizendo que você é médica pediatra do Departamento de Pediatria da Unicamp, mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente. Eu vi que você também fez graduação em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, né? Você foi muito sucinta e prática aqui no seu currículo Lattes, então se você quiser fazer a sua apresentação, sinta-se à vontade, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, o palco é seu, minha querida. Boa tarde a todos. Então, eu sou Mariana Zago, eu sou pediatra, trabalho aqui no Departamento de Pediatria da Unicamp, e eu trabalho em 3 áreas hoje, né, dentro da pediatria. Uma delas é centros de saúde, a outra são urgências e emergências na pediatria, e a terceira é a obesidade na criança e adolescente, né? Eu trabalho no ambulatório, principalmente com crianças com diagnóstico de obesidade grave, né? Eu agradeço o convite, parabenizo aí o evento, né, aí que vocês fazem. E vamos lá, então. Né? Eu coloquei esse título, que a obesidade pode causar no corpo de uma criança, para a gente entender um pouquinho melhor aí do que essa doença, né, carrega junto com ela. Eu me programei para fazer uma apresentação de 25 minutos, tentando ser mais breve, para deixar mais espaço para as dúvidas, porque eu sei que costumam aparecer várias, né, relacionadas ao tema, então eu deixo bem aberto, eu estou com o chat também aqui do meu lado, qualquer coisa as pessoas podem mandar pelo chat, ou levantar a mão no fim da aula, a gente vai vendo 1 a 1, né, e aí a gente vai fazendo um bate-papo bem bacana, tá? Vamos começar então, né? A obesidade, gente, ela é uma pandemia, né? Assim como a gente teve aí, a gente viveu, sentiu na pele a pandemia Covid, né? A obesidade é tão grave quanto, né? A questão só é que ela mata lentamente, né? Então, assim, as coisas vão evoluindo, vão acontecendo, mas conforme a gente vai envelhecendo, vai se tornando adulto, esses problemas começam a aparecer, né, mais claramente. Então, vamos entender como que isso acontece, né? A Organização Mundial da Saúde, ela define que a doença obesidade é quando eu tenho um excesso de gordura no corpo, eu tenho mais gordura do que eu deveria ter, e esse excesso de gordura vai prejudicar a minha saúde. Então, é essa a definição que a gente tem. Como que a gente diagnostica, né? Como é que eu chego à conclusão que minha criança tem um diagnóstico de obesidade? No adulto, a gente usa o IMC, que é um cálculo que a gente faz baseado no peso e na altura da criança, do adulto, né? E aí a gente tem cortes, né? No adulto, se eu tenho IMC entre 25 e 30, eu tenho diagnóstico de sobrepeso. Se esse adulto tem um IMC maior que 30, ele vai ter o diagnóstico de obesidade. E na criança, né? Na criança, esses valores, eles mudam de acordo com a idade. Então, não é tão simples assim. Eu preciso de curvas. E onde que essas curvas estão? Eu deixei aqui uma fotinha, deixa eu ver só se eu consigo aqui o meu mouse. Tá dando para ver, Érica? A seta? Tá, né? Tá. Então, assim, a gente tem o que a gente fala de caderneta da criança. Toda criança, quando nasce, ela recebe uma caderneta. Pode não ter essa carinha, porque essa é a mais recente, agora de 2020, mas com uma outra carinha. Nela constam informações, né, do desenvolvimento, né, da criança, de vacinação da criança,
e tem as curvas de crescimento. E é aí que o pediatra vai anotando o peso dessa criança a cada consulta, a altura dessa criança e também o IMC. Fazendo essas anotações, a gente consegue fazer o diagnóstico. Se essa criança tem um diagnóstico aí de sobrepeso, obesidade e assim por diante, ou às vezes até obesidade grave, tá? E a obesidade, gente, ela tem muitos fatores envolvidos, não é uma coisa só, né? A gente tem fatores genéticos. Então, por exemplo, se eu tenho um pai e uma mãe de uma criança que tem obesidade, essa criança ela tem uma chance maior de desenvolver a doença obesidade também por uma questão genética. Nós temos fatores ambientais também. E quando eu falo em ambiente, eu estou falando de 3 coisas principais. Estou falando de alimentação, atividade física e sono, tá? Alimentação, né? De uma forma bem geral, né, gente? Nós temos comido quantidade maiores, nossas crianças consomem uma quantidade de alimento maior e uma qualidade pior, né? A gente tem aí hoje disponível muito mais ultraprocessados, que são alimentos que passam por diversos processos na indústria e chegam lá para a gente em forma de saquinho, em forma de, né, de cubinho bem guardadinho, né? E esses alimentos que passam por muitos processos, normalmente eles têm uma carga, né, de caloria muito maior e do ponto de vista de vitamina, minerais, nutrientes, não tão bons, né? Então, isso acaba prejudicando nesse processo, né? A atividade física, né? Com o aumento das telas, né? Mais tempo assistindo televisão, celular, computador, né? A gente fica um pouco mais parado, né? A gente se movimenta menos, nossas crianças também, né? E o sono, né? Uma criança que não tem um sono adequado, isso também vai colaborar para o desenvolvimento da obesidade, né? E isso também é uma repercussão da tela, né? Eu fico mais tempo na tela, eu durmo mais tarde, acordo mais cedo, eu tenho uma quantidade menor do que eu deveria ter, né? Então, tudo isso vai caminhando junto. Claro que eu tenho medicamentos, né? Exceções, por exemplo, né? Medicamentos que eu preciso fazer uso para controlar uma outra doença, e aí esse medicamento, por exemplo, ele aumenta um pouquinho mais minha apetite, e consequente a isso, eu posso desenvolver a obesidade também. Existem essas situações. Existem outras doenças que podem andar em paralelo com a obesidade? Sim. Mas a gente sabe que desses casos de doenças que caminham aí, que carregam consigo a obesidade, é só 5% dos casos. 95% dos casos de obesidade que a gente tem está relacionada principalmente a esse ambiente que eu citei anteriormente. E vamos entender o que ela pode causar, então. E aí? Tem o diagnóstico de obesidade. O que essa minha criança pode apresentar, né? Uma alteração que ela pode ter é uma alteração na pele. E essa alteração de pele, por exemplo, vejam essa figura, é a barriga, né, de uma criança, aqui é o umbigo, aqui é a coxa, né? Então, aqui é a barriga, né? A gente vê estrias, né, que tem essa coloração mais arroxeada nesse momento, porque é uma fase inicial, né? E por que ela acontece? Quando eu tenho mais gordura, essa gordura ela vai se depositando embaixo da minha pele também, né? E quando eu faço esse depósito, é como se eu provocasse um esgarçamento dessa pele. E isso acaba levando a isso, né? Ao aparecimento das estrias, né? Outra coisa que pode aparecer são as infecções. Por quê? Quando eu tenho a obesidade, eu tendo a ter mais regiões de dobras, mais marcadas. Regiões de dobras fazem com que eu tenha uma umidade maior nessa região e eu tenho atrito. Às vezes a própria pele com a pele, ou a pele com o tecido, por exemplo, da roupa, né, nessas regiões. E tanto esse ambiente mais úmido com esse atrito, os dois juntos facilitam, né, para uma bactéria ou para um fungo começarem a se proliferar, a viver ali. Né? Então, eu tenho uma tendência a ter mais infecções de pele.
E o terceiro ponto que eu coloco é a acantose nigricans. Nossa, e o que é isso, né? Olhem essa figura, né? É uma criança que está de costas para a gente. Esse daqui, onde está a minha seta, é o cabelinho dela, tá? A gente tem aqui essa região do pescoço. Vocês veem que eu tenho uma região mais amarronzada, né? Mais castanha nesse pescoço, né? Essas áreas, né, que a gente chama de hiperpigmentação, né, que são mais amarronzadas, elas podem estar no pescoço, na região das axilas ou na região da virilha, né? E o que isso significa, né? Significa que eu tô com os meus níveis de insulina lá em cima. A insulina é um hormônio. E quando a gente tem a obesidade, a nossa tendência é esse hormônio ele aumenta muito, né? Então minha insulina ela vai subindo. E aí quando eu tenho bastante dela, ela vai se depositar nessas regiões e dar esse aspecto, tá? Qual que é o problema disso? Conforme isso vai progredindo, essa resistência vai aumentando, eu não trato a obesidade, né? Eu não consigo aí reverter esse quadro, isso pode evoluir num futuro para um quadro de pré-diabetes ou diabetes, né? E aí, eu sei que às vezes vem a dúvida, nossa, mas isso na criança? Sim, nós temos casos diagnosticados que precisam de tratamento, principalmente se eles têm uma história na família positiva, né? Então, sempre que a gente encontra esse achado, normalmente a gente faz uma análise no laboratório para ver se tem esse diagnóstico ou não, tá? E aí, muitas vezes, né, uma dúvida que vem é, nossa, mas e aí, como é que eu faço o tratamento disso, né? Se eu melhoro a alimentação, atividade física, consigo aí controlar esse processo da obesidade, isso vai desaparecendo aos poucos, tá? Que é a dúvida que sempre aparece. Seguindo, uma outra alteração que a gente pode encontrar são alterações que envolvem os músculos e os ossos. Observem essa figura aqui, que a gente tem um corpo humano. A gente tem aqui, de laranja, a coluna, certo? A nossa coluna. Quando eu tenho a obesidade, eu começo a depositar gordura em várias partes do meu corpo. Uma delas é aqui na minha barriga. E aí eu vou, como essa figura desse menino, né? Eu vou aumentando essa região aqui de frente para a barriga. Quando eu faço isso, eu mudo como se fosse o centro de gravidade do meu corpo, né? Ele se desloca um pouquinho para frente, que é como se fosse o meio do nosso corpo, né? Se eu passasse uma linha no meio do meu corpo. E aí, quando eu mudo esse centro, o que acontece? A minha coluna, ela tende a fazer uma curvatura maior do que ela já tem. Então, é como se aqui nessa regiãozinha ficasse mais para frente ainda, que a gente chama de lordose. Isso se torna mais acentuado. E qual que é o problema disso, né? Eu começo a ter uma inclinação do meu quadril, né? Lá nas regiões das nádegas, né? Eu começo a ter uma inclinação. Isso tudo vai fazer com que o meu corpo todo tenha algumas alterações esqueléticas. E alguns achados comuns, por exemplo, são esses. Os joelhos das crianças, eles começam a se aproximar, que a gente fala de joelho valgo, né? Os pezinhos, eles começam a virar para dentro, né? Essa é alguma das alterações que a gente encontra, né? E além de ter essas alterações, a gente tem que pensar que a gente tem um peso grande nessa criança, né? Por conta até da questão mecânica mesmo, né? E aí, esse peso, somado a essas alterações no músculos e ossos, ele vai levar essa criança a ter queixa de dores. Então, ela fala dor lombar, né? Ela fala de dor nos membros. É mais frequente, é mais fácil dela desenvolver torções, né? Muitas vezes a gente pode ter alguns deslizamentos do osso, por exemplo, a gente tem um osso da coxa, né, que se conecta ao nosso quadril, às vezes ele desliza, né, chegando até precisar de procedimento cirúrgico, né? Isso, com o passar do tempo, vai prejudicando esses músculos e ossos. Em sequência,
a gente tem uma outra alteração, que é a alteração nos lipídios. O que é isso, né? A gente conhece como colesterol. E de uma forma bem para a gente entender, o colesterol, gente, ele é necessário. A gente precisa do colesterol, certo? Para as nossas membranas celulares, né? Ele é importante. O problema dele é quando ele é em excesso. Então, quando vocês pegam os exames lá, né? A gente vai ver que tem esse monte de nome lá para o colesterol, né? HDL, LDL, VLDL, triglicerídeos, né? E como que a gente entende, né? O HDL, ele é como se fosse um colesterol bom. Nas crianças com obesidade, a gente costuma ver esse HDL baixo. Na verdade, a gente queria que ele tivesse bom, né, em valores normais, porque ele é o colesterol bom, né? Só que a gente vê ele baixo. Como que a gente faz para aumentar ele? Atividade física, exercício físico. É assim que a gente aumenta o nosso HDL, tá? E os outros, LDL, VLDL, triglicerídeos, né? Esses outros são como se fossem os colesterol ruim, né? Quando em excesso, tá? E por quê? Quando eles estão num valor muito maior do que deveriam estar, vejam a figura. A gente tem aqui alguns vasinhos no corpo aqui dessa pessoa. Aí ele aumenta a figura e coloca aqui lá dentro do vaso para a gente entender. Então, tem a parede aqui do vaso, tá? E aí, esse colesterol, quando ele está numa quantidade muito maior, ele vai grudando nas paredinhas desse vaso, que a gente chama de placas de ateroma, né? Ele vai grudando. E qual que é o problema disso, gente? Vai grudando, grudando. Concordam que uma hora vai grudar tanto que vai fechar esse vasinho? Esse é o problema, né? Então, eu começo a depositar ali, e se eu não mudo isso, se eu não trato, se eu não cuido isso, vai grudando, podendo levar à obstrução desse vaso. Que é quando a gente ouve falar, por exemplo, infarto, é quando obstruiu um vasinho lá do coração. Quando eu falo AVC, é que um desses vasinhos foi obstruído que levaria o sangue lá para o cérebro, né? Então, essa é a ideia da gente combater isso para que não leve a esses processos aí mais para frente, né? Que a gente chama de doenças cardiovasculares, tá? Seguindo aqui, essa gordura a gente está falando, né? A gente falou aqui dela tá embaixo da pele, mas ela tá no corpo todo, né? Então, um outro lugar que a gente vê se depositar também na criança é lá no fígado. Esse daqui é uma figura de um fígado, tá, gente? E aí, num processo inicial, a gente gruda a gordurinha, ela fica grudada aqui ao redor desse fígado, né? E ela não prejudica a função desse fígado, a gente só vê que ela está presente ali. Só que com o passar do tempo, se eu vou progredindo, se eu vou aumentando esse depósito de gordura, ela pode sim prejudicar essa função do meu fígado, tá? Pressão arterial, né, gente? E aqui eu chamo a atenção que, né, não só nas crianças que têm o excesso de peso, precisamos medir a pressão arterial, mas toda criança precisa pelo menos uma vez por ano aí medir, né? E principalmente nas crianças com sobrepeso ou obesidade, eu sempre preciso aferir a pressão arterial. E aí, não é o 12/8 que a gente usa, tá? Os valores da pressão arterial para a criança, eles modificam de acordo com a idade da criança e da altura dessa criança. Então, a gente usa tabelas para interpretar, tá? Também não é incomum a gente encontrar pacientes que chegam no ambulatório com diagnóstico de obesidade e já tem aí associado a ela, né, a hipertensão arterial. E aí a gente precisa tratar. Nossa, e aí dá para reverter? Dá. Quando a gente consegue aí o tratamento adequado, a criança começa aí a estabilizar ou perder o peso, mudar aí hábitos, a gente consegue sim reverter e muitas vezes suspender a medicação, tá? 2 pontos aí juntos, né, são as alterações relacionadas à respiração e ao sono. Então, assim, a gente vê que as crianças que elas têm o diagnóstico de asma, quando elas têm junto com a asma a obesidade, a gente tende a ter uma dificuldade maior para controlar essas crises de asma. Isso acontece porque a asma e a obesidade
as duas funcionam à base de inflamação. Então, a asma é uma doença que tem a base na inflamação e a obesidade também. Então, eu estou aí piorando essa inflamação, dificultando maior o controle da minha doença. Então, é comum também, às vezes, as mães me perguntarem, né? Ai, doutora, eu não consigo controlar. Vamos tentar acertar o peso para trabalhar junto aí com a gente, para a gente controlar melhor, tá? Um outro achado que a gente pode ter, esse não é tão comum na pediatria, mas a gente vê alguns casos, é a apneia obstrutiva do sono. O que é isso? É quando a criança ela faz pausas na respiração durante a noite, tá? Isso faz com que ela acorde, ela desperte, né? Ela fica mais sonolenta durante o dia, porque o sono dela não é reparador, não é um sono bom, não é um sono adequado, ela fica acordando, né? Isso vai levar como consequência também uma dificuldade na escola, porque ela tá com sono, ela não consegue, ela vai ter mais dificuldade de acompanhar, né? Então, vocês veem que tudo tá conectado, né? 3 pontos para finalizar que eu queria colocar é o crescimento. A gente vê que quando a criança tem obesidade, né, ela tem o ganho de peso lá nas curvas, e a altura dela, quando ela é comparada com crianças da mesma idade, tende a ser um pouquinho maior, porque o corpo tende a fazer uma compensação. Não que lá, a altura que ela vai terminar e que ela vai entrar na fase adulta vai ser maior. Não. Ela adianta um pouquinho mais. É como se ela crescesse um pouquinho antes da hora para tentar compensar esse ganho de peso maior, né? E aí ela tende a ficar sempre mais alta quando ela chega lá na puberdade, que ela teria aquela aceleração do crescimento, ela acelera um pouquinho menos para entrar no canal que ela vai terminar, que é definido aí pela genética, né? De acordo com a altura do pai, da mãe, né? Então, a gente vê normalmente isso, né? Essa altura que ela tende a estar mais alta. Essa puberdade, que é o quê? A puberdade, gente, é quando, por exemplo, na mama, nas meninas, eu começo a ter o crescimento da mama, nos meninos, o crescimento dos testículos, o aparecimento dos pelos, né? Na região axilar, na região pubiana. Então, esse é o processo de puberdade. A gente vê também que nas crianças com obesidade, esse processo ele se antecipa, ele acontece mais precocemente, tá? E também, né, gente, eu não posso deixar de citar os fatores psicológicos e psiquiátricos, né? A gente vê com frequência as crianças com obesidade trazendo para a gente a dificuldade que é, né, do sofrimento com o bullying, né, que a gente vê muitas delas trazendo essas questões, né, quadros ansiosos, quadros depressivos, né, e aí isso tudo vai fazendo como se fosse um ciclo, né, fica cada vez mais difícil da gente combater, corrigir, controlar, tratar, tá? E como a gente trabalha, né? É importantíssimo. Eu fiz o diagnóstico de sobrepeso, obesidade, eu preciso acompanhar essa criança de perto, eu preciso monitorizar essa criança, né? Eu preciso fazer orientações, entender como que é a alimentação dessa criança, o que ela faz de atividade física, como que é o sono dessa criança e fazer intervenções em todos esses sentidos, né? Se eu identifico alguma das complicações, como, por exemplo, a pressão arterial alta, né? Ou um pré-diabetes, eu tenho medicação para tratar? Se eu tenho, vamos tratar, né? E aí, em paralelo a isso, vamos controlar essa tríade, né? Alimentação, atividade física e sono. E como que a gente faz isso, né, gente? É cada vez aprendendo mais sobre a doença. E antes de finalizar, eu queria sugerir fortemente que todos leiam. O Ministério da Saúde, há alguns anos já, ele vem fazendo materiais muito bons, dedicados, na verdade, né, destinados à população, tá? Não é para médico, especialista, não. Eles fazem esses manuais para a população, né? E a gente tem que estimular aí para a população ler, aumentar o conhecimento cada vez mais. Em 2014, eles publicaram, e é facilmente, a gente consegue isso facilmente digitando o título no Google, tá, gente? Então, em 2014, eles elaboraram esse guia alimentar para a população brasileira. Aí, em 2019, eles fizeram esse daqui focado para crianças menores de 2 anos. Em 2021, eles fizeram uma versão resumida desse guia alimentar.
Em 2021 também eles liberaram esse guia de atividade física para a população brasileira. São leituras muito agradáveis, muito bacana, e eu sugiro fortemente que vocês as façam, tá bom? E agora eu vou abrir aí para as dúvidas, deixa eu parar de transmitir aqui. Gente, se alguém quiser... A dona Deolinda levantou a mão. Pode abrir seu microfone, dona Deolinda? Boa tarde, doutora Mariana. Ótimo. Boa tarde, Deolinda. Tudo bom? Bem. Estou na Pastoral da Criança há algum tempo, eu sou bióloga, lecionei, né, e me aposentei como professora. E isso, a gente leva muita coisa para a Pastoral da Criança. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, doutora Mariana, porque a gente vê algumas crianças recebendo, estando com uma alimentação errada, né? A gente orienta quanto a... Mas os processados, e principalmente ultraprocessados, a gente chama muita atenção para as famílias, né? E por vezes, doutora Mariana, o que eu fico preocupada, assim, às vezes a criança não está obesa, mas de que forma a gente pode perceber as outras características? Por exemplo, uma pressão alta pode aparecer, com relação à glicose também, porque, inclusive, eu tive alunos, né, quando lecionando de quinta até o fim do ensino médio, a gente via eles vindo com uma glicemia alta, e isso daí sem aparecer uma obesidade. Então, a gente também tem que ficar atento quanto a isso. Existe alguma forma de a gente poder orientar quanto a forma de alimentação? A gente chama muita atenção, né? Mas existe alguma característica, por exemplo, alguma coisa que chame a atenção quanto à pressão alta na criança, ou mesmo o índice glicêmico na criança, que pode estar alto? Existe alguma forma dela apresentar um sintoma que possa... Porque a gente vê os pediatras que acompanham as crianças, eles não se atêm a certas coisas que são importantes, né? Tem alguma forma de a gente também observar, fora a obesidade, esses dois pontos, doutora? Claro, Deolinda, muito boa a sua colocação, né? Na verdade, as crianças dificilmente vão ter, por exemplo, manifestações clínicas da pressão alta, por exemplo. É um pouco diferente do adulto, né? Não é tão claro para a gente, né? Então, por isso que a gente tem a recomendação de pelo menos uma vez ao ano, né? Quando essa criança vai na consulta com o pediatra, né? Fazer a aferição dessa pressão arterial, ficar atento aos antecedentes dessa criança, né? E em relação à questão da glicose, né, que a senhora colocou muito bem, né, os sintomas normalmente que a gente vê são mais do tipo 1, que não estão tão relacionados aí ao quadro de obesidade, né, que é o outro tipo de diabetes, né, mas que a gente vê, por exemplo, que é o aumento da frequência que faz xixi, né? Então, o aumento da quantidade de vezes que vai ao banheiro, o volume urinário, uma fome excessiva, né? Sudorese, né? Então, esses seriam alguns achados, mas que normalmente não são relacionados a esse, né? Do diabetes tipo 2, seriam mais relacionados ao diabetes tipo 1, né? Quando a gente fala da obesidade, o que a gente mais vê como o índice, né, pré, né, é esse aparecimento da acantose, né, que são essas manchas mais escurecidas na região do pescoço, que já me indica que a insulina dessa criança está lá no alto, né? Aí sim, mas de sintomas, dificilmente a gente pega nas crianças. Se a gente não medir a pressão, a gente não vai fazer diagnóstico, tá? E em relação ao diabetes, é esse segmento também. E na consulta, a gente faz interrogatório complementar, vai vendo, né, quais os sintomas que essa criança apresenta, entende a rotina dela, vê que alguma coisa está chamando a atenção. Como é que está o ganho de peso? Como é que está o ganho de altura dessa criança? Está tudo adequado, o crescimento, ou está me sinalizando que tem alguma doença aí por trás escondida que eu mereço investigar com exame laboratorial, né? É esse o caminho que a gente faz, né, Deolinda? A gente não costuma,
né, ficar pedindo exames, né, baterias de exames para criança, não faz sentido nenhum, a gente só está expondo elas, né? Então, na verdade, o que a gente acompanha são as curvas de crescimento e a história, né, que o responsável por essa criança traz para a gente, né? Tem alguma coisa que não está se encaixando bem, e aí a gente vai para os laboratoriais. Deu para esclarecer sua dúvida, Deolinda? Sim, sim. Então, essa forma de observação, a gente também tem que pedir para que as famílias exponham também para o pediatra que está acompanhando a criança. Sem dúvida, Deolinda, importantíssimo. Doutora Mariana, no caso das crianças que já têm pais obesos, né, ambos pais obesos que já têm uma predisposição, elas têm algum acompanhamento diferenciado, acaba seguindo o mesmo acompanhamento, em algum momento do acompanhamento é apontado alguma coisa, sei lá, a partir de tal idade, a criança há uma preocupação maior ou não, como funciona nesse sentido? O segmento é o segmento de puericultura habitual, tá, Ruth? Não tem nenhuma exceção, não tem nada de diferente, só que quando vem lá essa criança para mim, já num primeiro momento, vamos começar a puericultura dela, né? Primeira consulta, é uma criança que eu já vou ficar atenta, eu já peguei lá os antecedentes que a mãe me falou, né? A mãe, o pai, o responsável, já me falou, olha, eu tenho obesidade, o pai também tem, a gente tem isso e aquilo. Então, tudo isso fica guardadinho para mim no prontuário. Então, essa criança é uma criança, por exemplo, que eu vou estimular ao máximo o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Passou disso, vou fazer introdução complementar, eu vou fazer introdução complementar com muita calma com essa mãe, orientando o máximo possível para a gente evitar incluir sal, açúcar, tudo que pode aí induzir, né, a esse processo de obesidade, né? A gente faz isso, na verdade, para todas as crianças, né, Ruth? Mas quando traz esse antecedente, a gente foca ainda mais, principalmente nesses processos, aleitamento materno exclusivo e na introdução à alimentação complementar. Porque se eu faço ali, desde os 6 meses com essa criança, uma introdução à alimentação complementar adequada, eu vou criando paladar, eu vou estimulando essa criança a ter a saciedade, né? Eu vou dando um ambiente para ela mais favorável para que ela não desenvolva, né? Não evolua com a obesidade, tá, Ruth? Deu para entender? Deu. Obrigada. Imagina. Ô, Mariana, eu sempre falo que, já vou abrir para você, Eliana, mas eu sempre falo que quando pais têm uma criança, é uma janela de oportunidade até para eles corrigirem a alimentação, né? Para os pais corrigirem as suas próprias alimentações, dado que a gente faz alimentação para a família como um todo, né? Você vai pensar em fazer uma alimentação saudável para o filho, você também uma das sai no lucro, né? dificuldades que nós temos, tá? No nosso ambulatório, a gente tem pesado os pais junto, porque a gente entende que é um processo da família, né? Do núcleo, né? Daquela criança, né? Então, se não tiver todo mundo ali falando a mesma língua, eu tô comendo um lanche aqui e obrigando o meu filho a comer alface ali, não vai funcionar, não tem como funcionar. Então, a gente tem feito esse processo de pesar o responsável que traz para mostrar para ele. E o que a gente vê é isso, tá? Os pacientes que a gente vê sucesso é quando o responsável que está trazendo também está tendo um resultado nisso. Então, a gente vê que houve uma modificação no ambiente. Aí a gente vê que está tendo sucesso. Eliana, você está aí? Pode abrir seu microfone para perguntar. Estou aqui. Boa tarde, meu nome é Eliana, eu sou orientadora pedagógica da Rede Municipal de Campinas, né, e eu me interessei muito por essa palestra pelo seguinte, nós percebemos que com a volta da pandemia, as crianças voltaram com uma alimentação bastante complicada, né? No começo a gente não tinha, eles não comiam a comida que a gente oferecia, né? Porque a nutricionista, ela tem um cardápio mais adequado para as crianças, e a gente percebia que elas não comiam, e a gente começou a trabalhar com isso. Eu queria perguntar qual a importância, né, desse trabalho na educação infantil, porque eu sou orientadora pedagógica da educação infantil, trabalho com crianças de 2 a 6 anos,
Qual a importância desse trabalho das escolas na educação infantil e na educação alimentar das crianças? Porque a gente também fica um pouco perdido quando trata de projetos para trabalhar essas questões na escola. Isso é uma questão. E uma segunda questão, né, que é também complicada, é isso que você falou. A gente fala uma língua, as famílias falam outra, né? Eles falam assim, não, mas ele só come iogurte, mas ele só come pão assim, não come pão desse jeito, não é com margarina, é com manteiga, é com requeijão, é com não sei o quê, né? Isso quando eles não vão buscar as crianças com os pacotes de salgadinho e com os pacotes de bolacha recheada. Porque as crianças, elas não comem, né, a alimentação, por mais que a gente incentive, a hora que o pai chega, lógico, né, já vem com esses alimentos interessantes para eles, né? Então, como é que a escola pode lidar com isso? Porque todas as nossas ações no sentido de conscientizar as famílias têm sido frustradas. E mesmo de trabalhar essa alimentação de uma forma melhor, também tem sido frustrado. Como que a gente, que luz você pode me dar para trabalhar na escola onde eu estou? Essa é a minha pergunta. Eliana, esse não é um problema só seu, não, tá? Eu saio do ambulatório, eu vejo meus pacientes que acabaram de sair do ambulatório de obesidade com salgadinho e uma latinha de refrigerante na mão, tá? E aí a gente para e fala, mas peraí, né? O que está acontecendo, né? Não é fácil, não, né? Então, assim, Eliana, Eliana, tá? Seus dois pontos, né? Eu acho que a escola é fundamental, né? Para a gente, a criança, ela muitas vezes é ela ali que vai modificar aí aquele ambiente que ela vive, né? A gente vai ensinando ela vai entendendo e ela vai levando aquelas informações, né? Então, eu acho que a gente não pode, né, desanimar, né, nesse sentido de forma alguma, né? O meu ponto de vista, né, que é sempre o discurso que eles trazem em consultório né? Eu não tenho controle na escola sobre o que ele come, etc, né? E aí o contraponto que eu uso para os familiares mas espera aí, pessoal, nas férias, o que a gente costuma ver é que as crianças ganham mais peso do que no período que elas estão na aula. Então, o problema não está na escola, não está na alimentação da escola, né? O problema está em outro lugar, né? Então, é sempre o discurso que eu utilizo aí com os familiares para trazer um pouquinho mais da responsabilidade para a família, né? Ao trabalhar com obesidade, né, Eliana, é um trabalho de repetição. É uma coisa que eu coloco assim para mim, né? A gente não pode deixar. Então, assim, toda consulta falando a mesma coisa, toda consulta falando a mesma coisa, mas em algum momento há uma compreensão, seja pela forma com que a gente fala diferente, seja o momento que aquela família está vivendo, né? Em algum momento tem uma modificação, por isso que a gente não pode desistir. A gente tem que trabalhar, repetir, repetir e repetir, até uma hora que existe isso. Essa questão que você traz, né? Eles trazem com frequência, né? Mas meu filho não come isso, não come aquilo. Essa, né, seleção que eles fazem dos alimentos é porque eles foram apresentados já a outros alimentos. Então, por isso que eu comentei até na pergunta da Ruth, né? Que se a gente faz uma introdução à alimentação complementar, né, desses bebezinhos, bacana, legal, sem colocar ultraprocessado, sem colocar açúcar, sem colocar sal, essas coisas, a gente vai moldando o paladar dessa criança e ela tende a seguir esse caminho de ter uma qualidade alimentar melhor, né? Mas a partir do momento que eu apresentei, se torna mais complicado eu tirar aquilo, certo? Porque ele já foi apresentado a um refrigerante, ele já foi apresentado a um suquinho de pó, ele já foi apresentado a doces, né, cheios de açúcar, né? Aí eu tenho que fazer um processo que é difícil, né? Um processo lento de retirada e substituição, né? Então a gente vai retirando aos pouquinhos, porque o paladar, ele é modificável. Por isso que eu sempre falo para as mães, não tem como falar que não gosta sem você oferecer 10, 15 vezes o alimento, com preparos diferentes, né? E aí é o nosso papel ir estimulando, conversando, inúmeras vezes a mesma conversa. Mas a escola é um pilar fundamental nisso, porque eu vejo muitas vezes que a criança traz. A gente costuma fazer no ambulatório
uma palestra, né, quando os pacientes estão chegando no ambulatório. E é curioso, Eliana, que eles já sabem as respostas. Eles sabem o que é saudável, o que não é. Eles respondem tudo para a gente. Crianças, tá? Com uma tranquilidade imensa, o que é certo, o que não é. Isso é curioso, deixa a gente assim, nossa, mas como, né? E como que eu faço para que ele consiga colocar isso que ele já sabe em prática, né? E é um processo, né? Um processo de não desistir, de monitorar, de ficar ali perto, acompanhando, né? Parabenizar quando a gente consegue manter o peso, né? Pequenas perdas, a gente parabeniza, né? Estimula, né? Para ir trabalhando também essa autoestima da criança, né, Eliana? Deu para esclarecer um pouco, Eliana, ou ficou alguma coisa na dúvida? Não, tá ótimo, tá? Eu só não sei como colocar isso em prática, mas a gente vai trabalhar, porque é no cotidiano mesmo, né? Na alimentação E cotidiana. uma coisa interessante, Eliana, a gente trabalha bastante qualidade, né? Do alimento, né? A qualidade, o não uso do ultraprocessado, né? O que a literatura traz, né, para a gente é que um passo inicial, talvez, seja mexer na quantidade, tá? Então, assim, as crianças, elas comem muito mais do que deveriam comer. Então, trabalhar um pouco essas porções melhores é o que a gente tem feito, assim, como passo inicial, sabe? Porque elas comem muito mais em quantidade para o tamanho delas, né? A gente vê pratos enormes, né? Montanhas de prato, né? Aquela divisão do prato nutricional, né? As pirâmides alimentares que a gente vê aí nas escolas e tal, né? Mas que as crianças não respeitam, né? A gente vê aquele pratão, né? Gigante, né? A gente tem crianças que comem, às vezes, em tigelas mesmo, né? Fundas, né? Então, a gente já sabe que ali a quantidade está enorme, porque ela precisa, na verdade, de energia para gastar tudo aquilo. Então, são passos aí que a gente pode entrar. Eu não costumo entrar em mais de uma vez, sabe, Eliana? Porque senão fica muita informação na cabeça daquela família ao mesmo tempo. Então, eu costumo trabalhar, gente, nesse momento, vamos trabalhar quantidade. Eu vejo que eu pego de mais grosseiro ali. Nossa, olha, a quantidade de tanto que come. Ó, o nosso papel aqui, dessa até o próximo encontro, vai ser reduzir isso para tanto. Tá? E aí a gente vai estipulando metas, para que essas metas sejam alcançáveis e atingidas, porque senão a gente joga um monte de informação de uma vez, não processa. Você faz 1 a 2 dias que você está ali empolgado, e aí o restante dos dias desanda. Mais alguém tem questionamento? Se tiver, levanta a mãozinha. Posso fazer 2 perguntas básicas? Claro, com certeza, Ruth, vai lá. Você falou, doutora, isso eu acho que vale também para os organizadores, né? Depois que acontece esse entupimento das artérias, há uma reversão? Ou já aconteceu essa trata? Então, Ruth, quando a gente tem, né, por exemplo, a pressão arterial, né, a resistência insulínica, isso a gente reverte, tá? Quando a gente tem deposição de plaquinhas de gordura, que ela já começa, o que os estudos que viram isso, a gente para esse processo, mas a gente não consegue reverter ele. A plaquinha, ela fica ali, ela não vai aumentando para obstruir, mas ela vai continuar ali, tá? Então, isso, assim, dos estudos que eu li, tá? Não teria uma reversão, eu não consigo reverter isso, desfazer, mas eu consigo parar o processo, tá? Para que não ocorra a obstrução, tá? Uma piora, né? Isso. Outra pergunta é mais básica, em relação ao gráfico de peso que a gente tem da criança. Então, supondo que a criança já nasceu grande e ela foi acompanhando aquela curva vermelha superior, né? Que fica difícil de falar, assim, visualizar. Mas ela continua ali. Ela precisa cair para a linha verde ou ela pode ir acompanhando sua curva, desde que seja uma criança, né? Assim, uma questão de saúde, né? Saudável, que não tem nenhuma recorrência. Ruth, na criança, né, a gente tem que fazer um processo, né,
que não prejudique o crescimento dela, né? Então, assim, eu não posso, de repente, diminuir tudo que ela come, porque senão eu posso prejudicar o crescimento que a gente chama linear nela, né? De altura, né? Ela está em franco processo de crescimento, né? Então, normalmente, o que a gente calcula é onde está esse ponto dela na curva. Se ela não ganhar, né? Se eu conseguir estabilizar esse ponto na curva, ela vai entrar numa faixa ali, sobrepeso, quase normal. Se ela for, o meu objetivo vai ser esse, manutenção do peso. Mas, quando a gente vê adolescentes, eu pego adolescentes, Ruth, que eles estão muito fora, tá? Muito mesmo, né? Uma obesidade extremamente grave, né? E aí, nesses casos, eu não consigo, porque por mais que ele mantenha, ele vai ali, apesar de ter a altura que vai ganhando, né? E aí esse MC vai caindo, mesmo que ele caia, ele vai ainda terminar como uma obesidade grave. Então, nesses casos, eu tenho que fazer um processo mais intenso para que realmente a perda ocorra. Então, a gente analisa individualmente onde o ponto dessa criança está, tá? Como que é a rotina, como que são os hábitos dessa criança. E aí, a partir disso, eu vou estabelecer um plano terapêutico para cada criança individualmente. Porque aquela que está muito fora, eu tenho que ter perda, tá? Vou ter que ter uma perda gradual, sustentada, porque é um tratamento para o resto da vida. É isso que eu falo porque é curioso, né, Ruth? Mas os pacientes, eles chegam e eles acham que é uma dieta temporária, né? E, na verdade, não é isso. A gente está divulgando uma mudança que é uma mudança para que seja mantida para o resto da vida. É uma mudança de comportamento, né? Então, é isso que a gente tem que falar para eles. Olha, não adianta, peraí, não é assim. Essa mudança que a gente vai fazer é uma mudança que vai ter que ficar. Porque não é uma perda de peso com um casamento, com uma festa, né, doutora? Exatamente, Érica, exato. Mas é curioso, porque a maioria faz essa associação. Faz essa associação de, é uma dieta temporária. Não, o que a gente está ensinando é como qualquer ser humano precisaria comer, precisaria se alimentar, precisaria ter um sono adequado. É uma vida que qualquer um poderia ter. Mesmo aqueles que não têm sobrepeso e obesidade, a gente precisa ter uma qualidade de vida que envolve esses 3 pilares, né? Então, é isso que é difícil, essa ideia que é difícil da gente vender, mas que a gente não pode desistir, né, Ruth? Não, legal, obrigada. Imagina. A diferença é porque a gente está falando de criança, mas depois vai ser um adolescente, né? Depende muito da idade que essa criança está, né, Ruth? Tem idades, né, que a gente sabe que ainda vai ter um pico, né, de estirão. Então, eu posso trabalhar com essa ideia, mas também eu não posso ficar muito firme nessa ideia, porque quando ela tem o estirão do crescimento, ela vai ter mais apetite. Então, a manutenção de peso nessa idade vai ser mais complicada. Então, eu tenho que ficar muito perto ali para tentar monitorar e deixar que isso não se perca, né? Que não suba lá a valores exorbitantes, né? Acho que a proposta também é colocar exercício físico junto, né? A gente falou desse tema no encontro anterior e está muito alinhado, colocar exercício bem alinhado à atividade, à rotina da criança, né? Para que possa contribuir nesse sentido. Uma vida ativa, né, Ruth? As nossas crianças, elas não têm uma vida ativa, né? A grande maioria que a gente vê, né? Então, não tem o hábito, por exemplo, eu vejo muitas, né? Não tem o hábito de acordar, arrumar a cama, né? Brincar no quintal, né? Brincar de amarelinha, não, né? A gente vê muitos textos de, eu acordo 10 da manhã, porque eu tenho que ir para a escola à tarde, né? E aí, o que você faz às 10 da manhã? Eu fico lá assistindo desenho na televisão, aí fica no desenho até a hora da escola, aí vai da escola, volta, tela de novo, né? E aí a gente vê que essas crianças têm um comportamento muito sedentário, né? E não dá, né? A criança, ela tem que ser estimulada, atividade lúdica, né? A coisas que ela goste de fazer, ter uma vida ativa, né? Todos nós, na verdade, né? Mari, lindíssima apresentação a sua. Eu acompanho muito de perto as crianças aqui no meu condomínio. E ontem mesmo foi um caso bem parecido com tudo que você disse. As crianças estão obesas, os pais não enxergam, né? A tela é um grande influenciador disso tudo, né?
As crianças são muito sedentárias, não brincam. Eu fiquei chocada. Eu vi uma criança comendo 2 hambúrgueres ontem. Eu tentei chamar a atenção, depois eu voltei, falei, não, não é meu filho, eu não vou falar, eu não tenho nada com isso. Mas eu me senti assim, eu sou diabética desde os 9 anos, então eu me preocupei muito com tudo que eu passei e eu queria repassar isso para a criança, para o pai, para a mãe, e eu vi que a mãe ficou um pouco brava. Então eu não quis repassar, mas tudo que você disse aí foi perfeito, parabéns. Eu queria muito que esses pais tivessem escutado tudo que você disse aí, porque foi muito válido, foi muito válido. E agora, isso é uma pergunta, como que a escola pode ajudar essas crianças? Né? Com alimentação, brincando? Como que você acha que isso funcionaria na escola? Né? Você disse que ser lúdico, né? Fazer algo que a criança goste, né? Eu acho também legal essa parte. Mas como que a escola poderia colaborar mais, né, ajudando os pais? Eu acho que os pais que são os principais fatores de influência, né? Como você mesmo já disse aí, né? Olha, Tati, eu acho que a escola já colabora muito com a gente, tá? De verdade, porque na Tá. escola é um momento que a criança muitas vezes tem uma coisa que às vezes ela não tem em casa, que é o limite. É o entender que tem a hora do recreio, é o momento que ela sabe que ela tem o horário que ela vai ter que ir lá, parar e fazer a atividade dela, que ela não vai poder, né, fazer o que ela quer, né? Então, eu acho que essas coisas já ajudam muito, assim, né, a criar uma ordem para essa criança, que a criança precisa, né? Alguém Sim. precisa ajudar ela a entender. Limite, né? Exatamente. Limite. Né? Então, a escola já ajuda muito. Eu vejo, assim, comumente as crianças trazendo para mim, né, no posto de saúde, que elas fazem uns trabalhos, às vezes, sobre os alimentos, né, as cores dos alimentos, né, às vezes a escola trabalha com aquela questão do semáforo, né, os alimentos verdes, amarelos, vermelhos, e eu vejo que a criança, ela entende isso, e muitas vezes ela traz isso para a gente, né? Isso eu acho muito importante, né, essa inserção aí dessas coisas, de hábito de vida, da importância de movimentar o corpo, né? O prejuízo que esse excesso de tempo em telas tem causado para todos nós. Absurdo, né? Absurdo, né? Então, eu acho que tudo isso a escola tem feito bastante, os recreios, né? Estimular a atividade física, a hora da atividade física, né? Ter uma rotina, ter os contraturnos, que às vezes eu vejo que algumas escolas têm oferecendo esportes para essas crianças, atividades com artes, né? Tudo isso é muito bom para a nossa população, né? E eu acho que isso é fundamental. É aí que está a chave, né, para a gente mudar, porque é a escola que vê a criança todo dia, né? Quando ela vai ao médico, ela é um momento ali, né? Um momento a cada 3 meses, a cada 6 meses, a depender da criança, né? Quem está ali junto com a criança todos os dias é a escola, né? Então, eu acho que é um alicerce fundamental aí nesse processo. A pandemia Mariana, trouxe... agora... Desculpa, Érica, pode Não, falar. imagina, ela falando da escola, que a escola ajuda muito, eu concordo completamente com você. Inclusive, eu tive a curiosidade, Mariana, há uns 2 anos atrás, de procurar o cardápio das crianças na escola pública infantil municipal, sabe? O cardápio, você vai ver, assim, é muito bom, é perfeito, sabe? Ele é feito por nutricionista, isso toda a rede de Campinas obedece esse cardápio, acho que eles recebem os alimentos do SEASA. Assim, eu não sei, eu estou com uma expectativa até um tanto boa, até com relação a essa questão da obesidade infantil, porque você mencionou os contraturnos, e agora no estado de São Paulo vai começar a implementar a escola do dia inteiro, você sabe? Então, assim, não sei, eu acho que é a longo prazo, tem o papel aí, como você mesmo mencionou com a Eliana, que água mole em pedra dura, né, de ter que ficar falando sobre isso sempre, com os pais e com a família, e as crianças o dia todo na escola, elas vão ter que comer os alimentos saudáveis que a rede municipal oferece, né, e estadual. E tem que ter, né, Érica? Porque é um problema de saúde pública, né? Esse aumento aí da obesidade, né? É um problemão, né, de saúde pública. Então, todos têm que ser envolvidos, né? Não é só um eixo, né? Todo mundo precisa ser envolvido, né? De interesse de todos, na verdade, né? Ó, o pessoal falando obrigada, muito esclarecedora, muito obrigada, doutora Mariana, parabéns. Você não quer? Fez sucesso aqui, Mariana. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigada pela participação de todos. Eu espero realmente ter sido clara, não ter falado nenhuma língua
mediquês, né? Que às vezes escapa um mediquês, né? Mas eu espero que tenha se compreendido, que vocês tenham compreendido, né? E eu fico à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar para as meninas, elas mandam para mim, eu entro em contato depois, fiquem tranquilos, tá? É um prazer imenso, eu que agradeço o convite, né? Foi um convite que muito, muito, muito bom para mim, de verdade, viu? É um prazer estar aqui. Obrigada, Mariana. Tudo de bom para você. Bom restinho de semana. Bom final de Parabéns, semana. Mari. Beijo para Obrigada. todo mundo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Beijo, gente. meninas. Tchau, tchau.